Boa noite a todos. Boa noite, vereadores, funcionários dessa casa, população aqui presente, que nos acompanha pela internet. Sob a proteção de Deus, iniciamos a 12ª sessão ordinária de 2023. Peço ao vereador Batista Siqueira que faça a leitura da Bíblia Sagrada e peço a todos que se coloquem em pé. Em seguida, entoaremos o hino municipal. Boa noite a todos. Salmos 21, versículos de 7 a 9. Porque o rei confia no Senhor, e pela misericórdia do Altíssimo nunca vacilará. A tua mão alcançará a todos os teus inimigos. A tua mão direita alcançará aqueles que te odeiam. Tu os farás como um forno de fogo no tempo da tua ira. O Senhor os devorará na sua indignação e o fogo os consumirá. Amém. Salve
Peço à secretária que faça a leitura da ata da 11ª sessão ordinária de 2023. Boa noite a todos. Ata da 11ª sessão ordinária da terceira sessão legislativa da 18ª legislatura 2021-2024. Identificação básica. Tipo de sessão ordinária. Abertura de 7/8/2023 às 19h05. Encerramento dia 7/8/2023 às 22h05. Lista de presença na sessão: Batista Siqueira, Bruno Barbeta, Cleito da Ambulância, Coelho, Elaine Nogueira, Gilmara da Enfermagem, Ilso Leduíno, Netinho do Duca, Ronaldo da Farmácia, Rubão da Vargem Grande e Saulo da Padaria. Expedientes. Abertura da sessão. Havendo quórum regimental, o presidente, sobre a graça e a proteção de Deus, declara abertos os trabalhos da presente sessão, realizada na Sala das Sessões Plínio Pereira Coelho, na Câmara Municipal, localizada à Rua Dom Lino, número 73, Centro, Cunha, São Paulo. O vereador Wilson Leduíno fez a leitura da Bíblia Sagrada, foi executado o hino municipal. Correspondências. Ofício recebido. Interessado. Edis. Assunto: o Sindicato de Especialistas da Educação do Magistério Oficial do Estado de São Paulo, o DEMO, solicita aos edis o envio de moção ao governador do Estado para que ele autorize a abertura de novo concurso público para diretor escolar. Apreciação da ata da sessão anterior. Leitura das seguintes atas. 10ª sessão ordinária. Não sofreu correções e foi aprovada por unanimidade. Primeira sessão solene. Não sofreu correções e foi aprovada por unanimidade. 5ª sessão extraordinária. Não sofreu correções e foi aprovado por unanimidade. Matérias do expediente. Requerimento número 42 de 2023. Requer do prefeito que informe quem é o funcionário-chefe responsável pela manutenção da frota municipal. Autor, Cleito da Ambulância. Número do protocolo 36. Tipo nominal. Sim, 10. Não, 0. Abstenções, 0. Resultado, aprovado por unanimidade. Requerimento número 46 de 2023. Requer do prefeito que seja informado com relação ao caminhão placa FRQ 3845, que estava em conserto, qual o valor do gasto para esta finalidade, remetendo cópia dos orçamentos, bem como das notas fiscais referentes aos pagamentos do conserto. Autor, Cleito da Ambulância, número de protocolo 63, tipo nominal, sim, 10, não, 0. Abstenções, 0. Resultado, aprovado por unanimidade. Requerimento número 44 de 2023. Requer do Executivo cópias das notas fiscais e os cupons fiscais referentes aos empenhos da Prefeitura número 387 de 2023, 1551 de 2021, 2294 de 2021, 2714 de 2021, 3560 de 2021, 367 de 2021, 4411 de 2021, 5102 de 2021, 4859 de 2022, 4935 de 2022, 5300 de 2022. Autor, Netinho do Duca. Número de protocolo 65. Tipo nominal. Sim, 10. Não, 0. Abstenções, 0. Resultado, aprovado por unanimidade. Projeto de Lei número 49 de 2023. Altera a Lei número 1751 de 2022,
que cria o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e das outras providências. Autor José Éder Galdino da Costa, prefeito. Tipo, leitura. Resultado, matéria lida, 49. Projeto de lei número 50, de 2023. Dispõe sobre denominação de centro de eventos como José Leite Pinto, Zé Leitinho, no bairro do Motor. Autor, Saulo da Padaria. Tipo, leitura. Resultado, matéria lida. 50. Projeto de lei número 51, de 2023. Dispõe sobre denominação de imóvel municipal como Espaço Tassiano José Monteiro, no bairro do Falcão. Autor, Elaine Nogueira. Número de protocolo, 1. Tipo, leitura. Resultado, matéria lida. 51. Projeto de lei número 52, de 2023. Dispõe sobre os critérios de controle da emissão de ruídos por veículos automotores, considerando o interesse local no município de Cunha e das outras providências. Autor, Cleito da Ambulância. Número de protocolo 61, tipo, leitura. Resultado, matéria lida. Matérias da ordem do dia. Projeto de lei número 48, de 2023. Dispõe sobre denominação de prédio público, Unidade Básica de Saúde, UBS, José Augusto Correia Purga, localizada na Rua Samarinha das Três Pontes, Grota dos Macotas, Cunha, construída nos termos da Lei nº 1791, de 2021, situada ao lado da UBS Dr. Antônio Francisco Neves, Lei nº 1165, de 2008. Autor, Ronaldo da Farmácia. Tipo, nominal. Sim, 10. Não, 0. Abstenções, 0. Resultado, aprovado por unanimidade. Projeto recebeu parecer favorável da CJR. Finais. O presidente esclareceu que a próxima sessão ordinária ela será realizada no dia 21/8/2023, uma segunda-feira. Auxiliaram nos trabalhos legislativos os seguintes funcionários: Bruno de Santo, Diego Carvalho, Eliette Vaz, Adriana Ribeiro, Guilherme Arantes, Tiago Hasman e Wilson Monteiro. A ata está em discussão. A ata está em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos. Grande expediente. Peço à secretária que faça a leitura das indicações. Eu só queria deixar um aviso aos vereadores, ficar atento, como mudou da última vez. Eu acho que a Elaine vai ler, a secretária vai ler. Aí, se alguém quiser assinar junto ou colocar alguma completar a indicação, tem que ser na hora, porque daí já entra automático, o Diego já joga na hora no site, tá bom? Então, assim, colocou uma indicação, posso assinar com você, vereador? Já pede para falar naquele momento, tá bom? Obrigado, vereadores. Elaine, você pode ler, por favor, as indicações. Indicação número 128, autor Bruno Barbeta. Que o Executivo possa realizar com urgência um muro de contenção na rua Joaquim Nabuco, próximo ao número 128, perto da casa do Fabinho. O local precisa, já que corre risco de desmoronamento. Indicação número 129, autor Netinho do Duca. Indica ao prefeito municipal que designe ao setor competente a implantação de redutor de velocidade, uma lombada, na rua João Roberto de Toledo, para maior segurança para os moradores, pedestres e motoristas que por ali transitam. Indicação número 130, autor Netinho do Duca. Indica ao prefeito municipal a construção de um portal na entrada do distrito de Campos de Cunha, para que o distrito ganhe destaque aos que transitam pela rodovia e os turistas sejam mais bem recepcionados no distrito, levando em conta que, ao fim da pandemia, será necessário buscar alternativas para movimentar a economia local. Investir em ações voltadas ao turismo surge como real possibilidade. Vereador Wilson. Senhor presidente, colegas vereadores, amigos presentes,
internauta que nos acompanha. Eu queria parabenizar o vereador Netinho por essa indicação. É uma indicação que eu já fiz no passado aqui. E, se me permita, vereador, assinar junto com Vossa Excelência a indicação. Sim, senhor. Obrigado. Mais algum vereador? Indicação número 131, autor Cleito da Ambulância. Indica ao prefeito municipal que seja destinada uma viatura, atividade delegada, para o distrito de Campos de Cunha, devido à falta de segurança do distrito. Vereador Wilson. Mais uma vez, o vereador Zeduino pedindo carona, vereador Cleito. Se me permite, assinar junto com Vossa Excelência essa indicação, eu quero deixar claro que é de grande importância uma viatura que pudesse ajudar na segurança do nosso distrito. Nós que moramos lá, está aí o vereador Batista e outros que passam e tem presença constante lá, o próprio presidente da casa, o vereador Ronaldo, sabe do que eu estou falando. O distrito hoje ele tem um fluxo de movimento de veículos, de pedestres, que exige uma maior segurança lá no local. Então, quero pedir permissão, vereador Cleito, que de assinar junto essa indicação. Obrigado. Vereador Cleito. Só para reforçar, senhor presidente. Boa noite, novos colegas, visitantes da casa. Eu queria destacar, né, que essa viatura que eu venho fazendo essa indicação é uma viatura que foi aí conquistada aí pelo governo, um convênio, né? É uma viatura que faz parte, não é a viatura do Estado, né? Inclusive o Estado parece que já está, a dele está sendo usado, né? O pessoal da atividade delegada está usando a viatura do Estado. Essa viatura é aquela viatura que, a caminhonete, né, branca e verde, né? Que se encontra parada. Já vai fazer acho que quase um ano, né? Que foi conquistado aí pelo o governo do Estado doou e ela continua parada ainda. Eu já fiz vários requerimentos e segundo informou que estava fazendo, parece que o seguro, né? Mas eu acredito que já deve estar pronto. Então, é isso, seu Wilson. Essa viatura, ela se encontra parada e eu fiz essa indicação, né? Gostaria muito de fazer esse reforço lá. Com certeza vai ser muito bom para Campos Novos, né? Então, é isso, eu queria destacar. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. E a próxima, por favor, né? Indicação número 132, autor Cleito da Ambulância. Indica ao prefeito municipal que seja feito o patrulhamento das estradas dos seguintes bairros: Paraibuna, Barra do Bié, Guaricanga, Coxo, Lagoa e Catioca. Indicação número 133, autor Cleito da Ambulância. Indica ao prefeito municipal a possibilidade de atendimento 24 horas na unidade de atendimento de saúde Luiz Celso Matozinho França, distrito de Campos Novos de Cunha, em benefício à comunidade, onde a população tem grande necessidade deste serviço. Indicação número 134, autor Batista Siqueira. Indica ao prefeito municipal providências no sentido de proceder com a colocação de lixeiras na estrada do bairro do Pinhal. São comuns as pessoas jogarem lixo no chão. Por este motivo, pedimos providências para que, juntamente com o setor competente, busque a solução deste problema o mais rápido possível. Indicação número 135, autor Batista Siqueira. Indica ao prefeito municipal que seja feito o patrulhamento da estrada do bairro do Córrego da Onça. Indicação número 136, autor Wilson Liduino. Indica ao prefeito municipal que seja feito melhorias em trecho de aproximadamente 500 metros da estrada que dá acesso à Água da Prata. Indicação número 137, autor Wilson Liduino. Indica ao prefeito municipal que seja construído 2 redutores de velocidade próximo à Água da Prata. Indicação número 138. Vereador Wilson. Senhor presidente, só para que seja feita uma correção na ata, essa indicação é na rodovia Inácio Bebendo dos Reis, próximo à entrada da Água da Prata, fazenda Água da Prata. Tá. É só isso.
Mais algum vereador? Indicação número 138, autor Wilson Liduino. Indica ao prefeito municipal que proceda à instalação de placas de sinalização com o nome das ruas, placas de limite de velocidade e de preferência nos bairros e ruas do distrito de Campos Novos de Cunha. O objetivo dessa indicação fundamenta-se na necessidade de instalação de placas de sinalização de limites de velocidade e também de placas de preferência para a segurança dos pedestres e também dos motoristas, pois em várias ruas do distrito não há placas de sinalização indicando o sentido da preferencial para a passagem de veículos, pairando dúvidas aos motoristas, podendo ocasionar colisões e acidentes. Algum vereador? Indicação número 139, autor Wilson Liduino. Indica ao prefeito municipal que seja feita reforma e melhorias do calçamento da estrada Pedro Aires Gonçalves, distrito Campos de Cunha. Indicação número 140, autor Wilson Liduino. Indica ao prefeito municipal que seja feito o patrulhamento de um trecho da estrada do bairro da Pedra Branca, passando pelas propriedades dos senhores Pedro Lopes, Moacir do Mário, Mair, até o bairro dos Carneiros. Indicação 141, autor Coelho. Indica ao prefeito municipal os devidos reparos e melhorias no gramado do campo de futebol do bairro do Falcão. Indicação 142, autor Coelho. Indica ao prefeito municipal que sejam instalados luminares em torno da Igreja Santana, bairro do Pareitinga. Indicação 143, autor Coelho. Indica ao prefeito municipal que seja feito o patrulhamento da estrada da Granja, próxima à fazenda do Dr. Zerbini, até a divisa com o município de Guaratinguetá. Indicação 144, autor Coelho. Indica ao prefeito municipal que seja feito consertos e melhorias na iluminação da quadra do bairro do Alto Cruzeiro. Indicação 145, autor Ronaldo da Farmácia. Indica ao executivo que seja realizada a instalação e ampliação da linha de tubos do bairro do Retiro, próximo à casa do senhor Ademar. Os tubos estão no local, mas ainda não foram instalados por falta de maquinário. Indicação 146, autor Ronaldo da Farmácia. Indica ao executivo que seja realizada manutenção nas calçadas da rua Coronel Macedo. As mesmas estão em péssimo estado de conservação, sendo que alguns pontos a calçada se encontra totalmente quebradas, fazendo com que os pedestres tenham que andar pela rua, gerando risco de acidente. Esta rua, por ser uma rua importante para a cidade, merece uma atenção especial. Indicação 147, autor Ronaldo da Farmácia. Indica ao executivo que seja realizada a manutenção na tampa de bueiro localizada na Avenida Antônio Luiz Monteiro, próximo ao lavador Dois Irmãos. A mesma está localizada dentro de uma depressão e muitos veículos acabam por passar por cima dela, o que pode gerar danos aos veículos, além de gerar riscos para os pedestres e motoristas que passam pelo local. Indicação 148, autor Ronaldo da Farmácia. Indica ao executivo o patrulhamento da estrada do Engenho e repara em 2 linhas de tubos na mesma estrada. Indicação 149, autor Ronaldo da Farmácia. Indica ao executivo a poda de árvores no cruzamento das ruas José Martiniano e Darcy Francisco Osório, no bairro do Cajuru, já que as árvores estão encostando nas casas e na rede elétrica. Indicação 150, autor Cleito da Ambulância. Indica ao executivo que designa ao setor competente que seja feita a coleta do lixo da estrada do bairro do Munjolo, próximo à propriedade do senhor Euclides Gonçalves. Indicação 151, autor Cleito da Ambulância. Indica ao executivo que designa ao setor competente que seja feita a manutenção da estrada do bairro do Milho Branco, próximo à propriedade do senhor Abraão. 156, autor
Abro a palavra para as indicações verbais. Vereador Saulo. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, senhoras presentes, funcionários dessa casa. Senhor presidente, eu queria fazer algumas indicações. A primeira é que fizesse o conserto ali de uma tampa do bueiro ali na Alameda Francisco da Cunha Menezes, antes um pouquinho sentido Guaratinguetá, antes ali da cooperativa. Que fizesse aqui no bairro do Jardim, o conserto, o patrulhamento e o conserto ali da estrada. O pessoal tem uma parceria de pedras, né, que estão comprando para ser feito. Então, que o setor responsável tivesse vendo essa possibilidade e a Secretaria de Obras estivesse estudando a possibilidade de que fosse feito ali pelo menos 80 metros de calçamento saindo do asfalto, sentido o bairro ali. Queria reforçar, acho que é a indicação do senhor presidente, que é o patrulhamento ali da estrada do Engenho, né? Realmente está precisando. Está precisando, né? Patrulhamento da estrada do bairro da Praia, Catioca e Catioquinha e os bairros ali adjacentes ali. Que fosse feita uma contenção na estrada no bairro do Cedro, depois da escola ali. Sentido asfalto para o bairro, que são essas as minhas indicações, senhor presidente. Obrigado, vereador. Vereadora Gilmara. Boa noite a todos. Boa noite a todos os presentes. Uma honra ter a presença de vocês de novo nessa casa. Deus é soberano. Hoje, senhor presidente, a minha indicação é para que seja feita uma poda de uma árvore lá na Avenida Antônio Luiz Monteiro, em frente à loja da Pagote. A árvore está pegando os fios e a raiz dela adentrou na calçada e está prejudicando o piso da garagem da moradora lá. E também, nessa mesma rua, para que seja feito o mais rápido possível, o conserto da tampa de um bueiro, que lá nessa calçada as crianças aguardam o ônibus escolar. Então, tem um risco extremo. E também eu peço ao setor responsável para que averigue sobre algumas lâmpadas acesas na nossa cidade. Quando eu passo, eu vejo, tem bastante lâmpada acesa durante o dia. São essas indicações. Obrigado, presidente. Obrigado, vereadora. Vereador Wilson. Senhor presidente, eu quero fazer aqui 3 indicações. Primeiro, que seja feita a melhoria das estradas que saindo do bairro do Campo Alegre, Taquaral e bairro da Juveva, Juveva, Campo Alegre e Taquaral. Aquela região lá está sem manutenção, o pessoal está cobrando, inclusive tem uma festa no domingo lá. Eu fui procurado hoje de manhã por moradores daquele bairro para que fosse feita melhoria naquela estrada. Segunda, que seja feita melhoria da estrada que sai do Paraitinga dos Gonçalves, passando pelo bairro do Paiol Velho, Maria da Mota, até a Paraitinga dos Motas. Saindo do Paraitinga dos Motas, voltando sentido bairro do Vidro, saindo do bairro do Vidro, passando pelo morro e chegando até o bairro da Vargas do Tanque. São trechos também que está bem ruim, não foi feita nenhuma manutenção até agora. Terceiro, que seja feita a construção de 2 pontes, uma no bairro do Paiol Velho, em frente à propriedade do Marola, e outra em frente à casa da Maria da Mota. Essas indicações aqui, se não me falha na memória, foi feito pelo vereador Batista, dia passado na casa, e o pessoal estão clamando, pedindo lá a melhoria. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Vereador Cleito. Senhor presidente, queria fazer algumas indicações aqui. Eu queria reforçar, eu já fiz essa indicação, é sobre a colocação ali da placa com o nome da rodovia que liga, né, Cunha Campos Novo, aqui na saída aqui, né, do Alto Juvino. Essa placa é de extrema importância porque os turistas vêm, né, geralmente por GPS, essas coisas, chega ali e não tem identificação. Então, queria reforçar aí que o setor competente estivesse estudando essa possibilidade aí.
A segunda aqui, eu já fiz a indicação, que é sobre aqui o cinema. Inclusive eu falei sobre aquela marquise ali, né, que fica oferecendo risco, principalmente quando chove, né? Então que a prefeitura pudesse estar estudando aí, né, para fazer a reforma, né, aqui um prédio aqui no centro, então que pudesse fazer a melhoria ali. E a última, que fosse espalhado lá a pedra lá no bairro do Paraitinga. Eu não sei se o vereador Saulo tem alguma notícia, não foi ainda, né, vereador? Então, essa pedra já faz, acho que mais de 8 meses, né, que essa pedra está lá, e foi uma parceria aí da população com a prefeitura. A população comprou com recurso próprio, e não sei por que a prefeitura não consegue espalhar essa pedra lá, né? Porque tem maquinário, tem, né, caminhões, então não é possível que em 8 meses não consegue nem espalhar essa pedra lá, né? Porque o difícil é o material, mas os moradores já compraram, inclusive está espalhado lá no leito da estrada. Então queria reforçar que a prefeitura estivesse olhando com carinho para aqueles moradores lá, né, para a população lá do bairro do Paraitinga. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Vereador Coelho. Boa noite, senhor presidente, amigos, colegas, visitantes. Sejam bem-vindos a essa casa. Eu queria assinar, o vereador, se permitir, essa indicação. Sim, vereador. E sobre a pedra lá no bairro do Paraitinga. E queria fazer aqui 2 indicações. Uma para o patrulhamento da estrada que liga a Fazenda São José, no bairro da Samambaia, que a máquina passou na estrada principal, mas não entrou nessa parte da Fazenda São José. E a outra, que seja feita a ponte, né, que a gente tanto falou da escola lá do Céu, a madeira já está no local, já faz há uns 15 dias que a madeira está no local, e essa ponte não foi feita. Então, que possa estar fazendo essa ponte da escola do bairro do Cedro, que já começa a chuva, o pessoal não consegue passar na estrada que estão passando. E a outra para essa casa, presidente. Eu queria que visse aí a possibilidade de a gente comprar um relógio, né, para estar colocando aqui, para a gente marcar o tempo aí para cada vereadores, porque a gente não consegue falar, né? Uns falam mais, outros falam menos. Então, que seja colocado um relógio para que a gente possa estar aí dando o nosso comentário e ter o direito de resposta também nas sessões de câmaras, que a gente não consegue falar sobre isso. Só isso, presidente. Quanto ao relógio, vereador, a gente vai providenciar, a gente está comprando sistema de câmera também, de som, e vai colocar tudo junto, tá bom? Senhor presidente. O pedido não ter solucionado por enquanto, né? Mas quando a gente chegou tinha muita coisa para fazer, inclusive agora a gente está com mais demandas, mas a gente vai resolver isso aí também, tá bom? Obrigado. Fechou, vereador? Fechou. Senhor presidente. Vereador Netinho. Boa noite a todos aqui presentes, amigos, internautas. Queria pedir permissão ao vereador Coelho para assinar a indicação do temporizador daqui da casa, por favor. Okay. Obrigado. Obrigado, Netinho. Vereador Batista. Boa noite, presidente. Boa noite a todos. Senhor presidente, quero fazer umas indicações aqui. Uma que já fiz já faz um bom tempo, que é da estrada do Poio Velho, que liga o Milho Vermelho, Lagoa e Pedra Branca, que está em péssimas condições já faz um bom tempo. A outra é da bairro da Varginha, que sai na Vargem Gonzaga, que liga o Paraitinga do Ferrestre, que também já prometeu de ir, começou até um dia desse, fez um pedacinho até perto do Luiz Gregório e voltou embora e ficou o resto da estrada da Vargem Gonzaga sem fazer. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Vereadora Elaine. Eu tenho uma indicação para fazer da rua Luciliano Galhardo. É uma rua que a gente tem feito lá um projeto de nomeação de rua, colocação de placas, número das residências, e agora restam 5 bueiros lá que estão abertos. Até essa semana teve um acidente que um carro caiu dentro do bueiro lá, mas eu já entrei em contato com o responsável. Só estou passando aqui para reforçar mesmo que essas tampas de bueiro seja feito o mais rápido possível, porque eles estão lá com 5 bueiros abertos e realmente a situação lá é crítica. É só isso que eu queria pedir. Obrigado, vereadora. Mais algum vereador? Vereador Cleito. Senhor presidente, eu queria pedir permissão ao vereador Coelho falar sobre essa ponte, vereador. A ponte que o senhor fala é aquela da Casa de Pedra ainda?
Também queria reforçar, pedir à prefeitura, não é possível, desde que nós entramos aqui, o senhor vem pedindo sobre essa ponte, e até agora a prefeitura não conseguiu concluir essa ponte ainda. Com 2 anos e meio já, não consegue fazer essa ponte, vereador? Então eu queria reforçar aqui, pedir, não é possível que não consiga fazer, ou será que é porque é o senhor que está pedindo? Não é possível que não consiga fazer essa ponte. A gente vê pontes por aí que consegue fazendo com rapidez, aí a gente vê o pedido aí e já logo já consegue concluir, né, o vereador Rubens? Se o senhor pudesse lá interceder por nós lá, porque eu vejo que, né, tem solucionado aí, tem pedido aí que a gente vê que sai. Agora o senhor está 2 anos e meio, essa ponte não sai. Então eu queria deixar aí esse pedido. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Mais algum vereador? Não? Também queria deixar uma indicação que o setor responsável esteja dando uma olhada na rua Palmira Lopes, no bairro do Motor. Tem várias ligações de água que foram tiradas das pedras e precisam ser recolocadas. Também na mesma rua, segundo a população lá, que durante o dia, no final da rua, não chega água. Então, que o setor responsável esteja dando uma atenção, por favor. Mais algum vereador? Não? Peço à secretária que faça a leitura das moções. Moção número 156, autor Elaine Nogueira. Congratulações a Mauro César Lopes Pereira pela disposição e efetividade com que exerce seu trabalho, sempre atendendo às demandas com muita prontidão. Moção número 157, autor Elaine Nogueira. Congratulações a Eduardo Francisco Bittencourt Diniz, o Tubarão, pela disposição e efetividade com que exerce seu trabalho, sempre atendendo às demandas com prontidão. Vereador Coelho. Eu queria pedir permissão à vereadora, se eu poderia assinar essa moção do Tubarão e do Maurinho, né? É do Maurinho. Permissão, se eu poderia assinar junto com a senhora. Com certeza. Mais algum vereador? Não? Moção número 158, autor Saulo da Padaria. Congratulações à Igreja Metodista Central em Cunha pelos 70 anos de vida e missão em Cunha. Moção 159, autor Saulo da Padaria. Congratulações a José Amato pelo valoroso trabalho de coleta seletiva que tem feito no município. Moção 160, autor Ilso Liduino. Congratulações aos festeiros pela realização das festividades religiosas do bairro Pareitinga dos Gonçalves. Moção 161, autor Ilso Liduino. Pesar pelo falecimento de Anísio Domingos dos Santos, morador do bairro do Mato Dentro. Moção 162, autor Ilso Liduino. Pesar pelo falecimento de José Florindo, do bairro Pareitinga, Ponte Nova, e que residia no bairro dos Macacos. Moção 163, autor Coelho. Congratulações aos festeiros pela realização da festa de Santana no bairro do Pareitinga. Moção 164, autor Coelho. Congratulações aos festeiros pela realização das festividades religiosas do bairro Pareitinga de Baixo. Moção 165, autor Coelho. Pesar pelo falecimento de Antônio Germano, conhecido como Pantera, do bairro do Motor. Moção 166, autor Gilmara, da Enfermagem. Congratulações a Rogério do Nascimento Ferraz pela brilhante execução de suas funções na Prefeitura. Moção 167, autor Gilmara, da Enfermagem. Congratulações a Douglas Júnior Ribeiro de Oliveira pela ótima atuação na dispensação de materiais para os pacientes do curativo. Moções 168, autor Gilmara, da Enfermagem. Congratulações ao auxiliar de enfermagem Nair Aparecida Fernandes Carvalho, a Naia, pelos mais de 30 anos dedicados à área da saúde, sempre com carinho e comprometimento. Moção 169, autor Elaine Nogueira.
Congratulações a Renato Alves dos Santos pelo empreendedorismo e pela geração de empregos em nosso município através do seu novo supermercado. Moção 170, autor Batista Siqueira. Congratulações a Ronaldo César Carvalho pelo excelente trabalho que desempenha como auxiliar de serviços gerais no Parque Estadual da Serra do Mar, Núcleo Cunha. Autor 171, moção 171, autor Batista Siqueira. Congratulações a Rogéria Aparecida Cardoso de Carvalho pelo notável desempenho como professora de Ciências e Biologia na Escola Geraldo Costa, no distrito de Campos Novos. Moção 172, autor Ronaldo da Farmácia. Congratulações a Nilson Guedes pelos anos de serviços prestados à Prefeitura local na função de calceteiro. Vereador Coelho. Também queria pedir permissão, o vereador, para assinar esse do Nilson. Sim, do Nilson com Guedes certeza. também. Abra a palavra para as moções verbais. Vereador Batista. Senhor presidente, quero deixar duas moções, dois casais de festeiro da festa São Roque, do bairro da Vargem do Tanque, que aconteceu no dia de ontem. Sandro dos Santos Siqueira, sua esposa Franciele de Oliveira Reis, outro casal Roque Alves Sampaio Filho, Fátima de Campos Sampaio Barbosa. Obrigado. Obrigado, vereador. Vereadora Gilmara. Estou vendo bastante motorista. O Binho está por aqui? Não, né? Eu quero deixar uma moção de pesar. O pai do Binho, né? É o nosso amigo, meu padrinho de casamento. Então, quero deixar uma moção de pesar aqui. Uma pessoa tão querida, agora está nos braços do Senhor. O padrinho também de casamento está aí. Sejam todos bem-vindos, tá? Outra moção também que eu quero deixar aqui, senhor presidente, é para o Chique no Último, né? Sempre aí atento às necessidades da nossa população e sempre cheio de alegria, né? Nunca viu o Chique triste. Tem alguma coisa pegando fogo, o Chique vai lá cheio de alegria, cheio de entusiasmo. Então, além de fazer o serviço, é importante a alegria que a pessoa coloca no serviço. Então, deixo aqui os meus parabéns para o Chique no Último e uma moção para ele. Também quero deixar uma moção para minha mãe, a dona Roseli, uma moção de congratulações por ela ser a maior riqueza que Deus deu na minha vida. Se hoje eu sou a pessoa que eu sou e com os valores que eu tenho, eu agradeço a minha mãe. E também deixar uma moção de congratulação para o meu esposo Francisco, por ser esse varão tão precioso que Deus colocou no meu caminho. Amor, obrigada por tudo, por ajudar a dar asa nos meus sonhos, amor. E é só, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Mais algum vereador? Vereadora Elaine. Eu quero deixar a minha moção de pesar para a dona Maria Vaz Galhardo, que é a mãe da minha grande amiga Nazaré, né, que a gente trabalhou na escola por muitos anos junto, e a mãe dela faleceu. Hoje, né, é um momento muito triste, mas é a vida que segue, né, então fica aqui os meus mais sinceros sentimentos à família e amigos. Vereador, peço para assinar junto com você, por favor. Mais algum vereador? Não? Vereador Coelho. Eu queria só aproveitar o momento, presidente, Pois não. e parabenizar aos catequistas que ontem fizeram uma reunião lá com os coroinhas da igreja de São José. Foi mais de 80 coroinhas ontem lá numa reunião na igreja, o dia todo lá. E parabenizar eles, aos pais e aos meninos também que teve lá. Que Deus continue abençoando a todos. Obrigado, vereador. Mais algum vereador? Não?
Algum vereador gostaria de se manifestar contrário a alguma moção? Peço à secretária que faça a leitura do projeto de lei número 53 de 2023. Projeto de Lei número 53 de 2023. Dispõe sobre crédito especial à LOA, Lei Orçamentária Anual, incluindo elementos econômicos, projeto, atividade no exercício de 2023. José Éder Galdino da Costa, Prefeito Municipal de Cunha, Estado de São Paulo, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizado o Executivo Municipal a proceder à abertura de crédito especial no valor de R$ 407.871,33, nos moldes dos artigos 41, 42 e 43 da Lei 4.320/64, incluindo elementos econômicos em projeto, atividade na Lei Orçamentária vigente com as seguintes classificações e fontes de recurso. Serviço de Saúde e Saneamento, 200 mil. Serviço de Cultura e Turismo, 207.861,33. Artigo 2º. O presente crédito especial será coberto com o excesso de arrecadação advindo da entrada de recursos. Parágrafo 1º. Os recursos constarão obrigatoriamente do decreto executivo que proceder à abertura do crédito especial nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei 4.320/64. Artigo 3º. O presente crédito adicional ele será incluído na programação das ações contidas na LDO do exercício vigente. Artigo 4º. A presente lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Cunha, 4 de agosto de 2023. José Éder Galdino da Costa, Prefeito Municipal. Peço à secretária que faça a leitura do projeto de lei número 56 de 2023. Dispõe sobre a gestão participativa na organização de espaços públicos do município de Cunha e das outras providências, das disposições gerais. Artigo 1º. Esta lei, ela dispõe sobre a gestão participativa dos cidadãos, entidades da sociedade civil, associações comerciais e de moradores, empresas públicas e privadas na organização de espaços públicos no município de Cunha, além de instituir os programas de adoção de praças e áreas públicas, árvores e pontos de ônibus, e estabelece seus objetivos, princípios e instrumentos. Artigo 2º. Estarão abrangidos pela presente lei os espaços públicos urbanos, tais como praças públicas, praças de esporte, parques, áreas verdes, áreas ajardinadas, taludes, remanescentes viários, canteiros, espaços livres, calçadões, escadarias, locais que propiciem lazer, convivência e recreação para a população, além de árvores e pontos de ônibus.
Parágrafo único. Excetuam-se da presente lei a Praça Cônigo Siqueira, a Praça do Rosário, o Parque Lava Pés, o Parque das Montanhas e o Parque Nova Cunha. Tais locais são de gestão exclusiva do Poder Executivo Municipal, sendo permitida apenas a adoção de árvores e pontos de ônibus localizados nestes. Artigo 3º. Para os efeitos desta lei, aplicam-se as seguintes definições: praças públicas, espaços públicos urbanos, ajardinados ou não, que proporcionem aos moradores e visitantes convivência em comunidade, lazer e recreação, cumprindo a sua função social. Praças de esporte, centros esportivos públicos, quadras poliesportivas públicas, quadras e espaços públicos destinados à prática de um ou mais esportes e atividades, desde que não pertencentes às escolas públicas. Parques, áreas verdes localizadas na zona urbana, dotadas de atributos naturais e paisagísticos ou que tenham função de preservação da fauna e flora regionais e possuam a denominação própria de parque. Áreas verdes, áreas ajardinadas, canteiros, áreas pequenas, geralmente próximas às vias públicas, onde existem plantas e árvores de pequeno e médio porte. Taludes, encostas naturais com superfície inclinada. Remanescentes viários, espaços livres pertencentes à municipalidade local entre duas vias públicas. Não abrangem os remanescentes viários pertencentes ao Estado ou à União. Espaços livres, áreas urbanas pertencentes à municipalidade local que não se enquadram nas definições acima, onde ainda não existem benfeitorias, além de não se destinarem para fins específicos e que não possuam projetos a serem realizados pelo Poder Executivo Municipal. Adotantes, cidadãos, entidades da sociedade civil, associações comerciais e de moradores, empresas públicas e privadas que tenham interesse em se responsabilizar por um dos objetos da presente lei. Equipamentos e mobiliário urbano. Todos os bens que tenham finalidade específica e sejam instalados nos espaços públicos que agreguem o valor a estes, tais como bancos, lixeiras, fontes, parquinho infantil, entre outros. Grafite, forma de arte que consiste na pintura em paredes e outros tipos de suportes, geralmente em espaços públicos, representando desenhos ou escritas elaboradas desde que previamente autorizados. Não se confundem com pichação e vandalismo. Sacheamento, corte e limpeza de vegetação rasteira que cresce de maneira invasora entre os calçamentos. Coroamento, plantio de flores ornamentais nos pés das árvores. Artigo 4º. Entende-se por gestão participativa a cooperação entre o poder público municipal e os adotantes, com o objetivo de conservação, revitalização, requalificação e implantação de melhorias nos locais abrangidos por esta lei, visando garantir aos espaços públicos uma maior qualidade e conforto a todos os cidadãos. Artigo 5º. A gestão participativa de espaços públicos tem como objetivos principais a sensibilização e a conscientização da comunidade para a conservação e valorização das áreas públicas e urbanas, promovendo a sustentabilidade do espaço urbano, buscando a inclusão da sociedade na participação do dia a dia do município e ainda a fruição dos espaços públicos pela comunidade, dando ênfase ao patrimônio ambiental, paisagístico, histórico, social e cultural de Cunha. Capítulo 2, da adoção. Artigo 6º. Para fins da presente lei, entende-se por adoção o ato através do qual o adotante assume a responsabilidade de cuidados e manutenção dos espaços públicos, árvores e pontos de ônibus abrangidos pela presente, mediante a celebração de termo de cooperação com o município firmado perante as respectivas secretarias municipais.
Parágrafo único. O adotante assume as suas expensas e, sob sua responsabilidade, os encargos necessários para a manutenção e conservação dos espaços públicos, além de se comprometer a realizar obras de melhorias e instalação de equipamentos e mobiliários urbanos que venham a acrescentar valor ao local adotado. Os acordos de celebração do ato de adoção de praças públicas, praças de esporte, parques, áreas verdes, áreas ajardinadas, taludes, remanescentes viários, canteiros, espaços livres, calçadões, escadarias, locais que propiciam lazer, convivência e recreação para a população, além de árvores e pontos de ônibus, eles serão avaliados pela Secretaria de Obras e Planejamento Municipal. Os acordos de celebração do ato de adoção de parques, áreas verdes, canteiros e árvores serão ainda avaliados pela Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente Municipal. O adotante que desejar celebrar acordo de cooperação com o município deverá protocolar sua proposta junto ao Serviço de Protocolo da Prefeitura Municipal de Cunha, onde o mesmo será encaminhado para o setor responsável e, posteriormente, para as respectivas secretarias. A adoção terá vigência mínima de 6 meses e máxima de 3 anos, a contar da data do deferimento do termo de cooperação, podendo ser renovada somente após a revisão e aprovação mútua das atribuições e dos direitos das partes, no prazo de 1 mês antes do término da vigência do termo de cooperação. Parágrafo único. Os termos da cooperação deverão ser publicados no Diário Oficial do município, na íntegra, no prazo máximo de 15 dias, a contar da data de deferimento do mesmo. Dos cadastros. Artigo 8º. A Prefeitura Municipal de Cunha disponibilizará modelo para a formalização da proposta de adoção dos espaços públicos, árvores e pontos de ônibus, além de manter cadastro atualizado de locais disponíveis para adoção, locais já adotados, nome e qualificação dos adotantes. O cadastro e ficha de adoção deverão conter os seguintes dados pessoais do adotante: nome completo, nome fantasia, se houver, nome completo e dados pessoais do responsável, se houver, número de documento de identificação, se houver, número de inscrição municipal e estadual, se houver, número do cadastro da pessoa física, o CPF, se houver, número de cadastro nacional da pessoa jurídica, o CNPJ, se houver, data de nascimento, a Constituição, nacionalidade, naturalidade, endereço completo, e-mail e telefone para contato. Em se tratando de espaços públicos, o cadastro e ficha de adoção deverão conter os seguintes dados do local adotado: nome do local, nome pelo qual é conhecido o local, se houver, endereço completo, tipo de local adotado, praça, parque, canteiro, etc. Projetos a serem realizados, tempo de adoção, informações sobre as características do local, informações sobre vegetação predominante e espécie arbóreos, quando couber, informação sobre equipamentos mobiliários urbanos e iluminação existentes, informação sobre monumentos, esculturas, fontes e obras de arte, inclusive pinturas em paredes, grafite, se houver, existência de comodato, efiteuse ou seção, se for o caso. Em se tratando de árvores, o cadastro e ficha de adoção deverão conter os seguintes dados da espécie adotada: nome científico da espécie adotada, nome popular da espécie adotada, porte da espécie adotada, local onde se encontra a espécie arbórea, endereço completo, idade aproximada da espécie arbórea, se possível a verificação, projetos a serem realizados e tempo de adoção. Em se tratando de pontos de ônibus, o cadastro e ficha de adoção deverão conter os seguintes dados do local adotado: local onde o ponto de ônibus se encontra instalado,
endereço completo, projetos a serem realizados, tempo de adoção. Deverá a Prefeitura Municipal de Cunha realizar a atualização periódica dos locais passíveis de adoção, bem como árvores e ponto de ônibus. Deverá o adotante manter o seu cadastro atualizado junto à Prefeitura Municipal em especial o seu endereço, e-mail e telefone para contato. Artigo 11. Após a apresentação do pedido de cadastro e adoção, deverá o Poder Executivo local, por meio de suas secretarias, realizar a avaliação do pedido e aprová-lo ou reprová-lo no prazo de 20 dias úteis. Parágrafo único. Em se tratando de local que se encontre na área de preservação histórica, ficará o pedido de adoção sujeito à aprovação pelo CONDEFAT, que é o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo. E para os casos de árvores ameaçadas de extinção ou sob proteção ambiental, ficará o pedido de adoção sujeito à aprovação pelo IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, podendo o prazo para a conclusão do cadastro se estender até o retorno pelos órgãos responsáveis. Dos adotantes. Artigo 12. Poderão figurar como adotantes qualquer cidadão maior de 18 anos de idade, natural de Cunha ou não, entidades da sociedade civil, associações comerciais e de moradores, empresas públicas e privadas localizados ou não no município de Cunha, mas que possuam real interesse na manutenção e organização da cidade e servirão como critério para a organização das adoções os itens abaixo na seguinte ordem. Será dada a prioridade no momento da adoção para moradores naturais de Cunha que ainda residam na cidade. Terá prioridade no momento da adoção aquele morador que residir próximo ao local onde deseja adotar. Será possível a cooperação entre os adotantes para as manutenções nos espaços públicos, árvores ou pontos de ônibus, desde que seja realizado cadastro para cada um dos responsáveis. Nos casos de cooperação entre adotantes, todos serão responsáveis solidários pelo bem, salvo eventual ação de regresso. As pessoas físicas terão oportunidade com relação às pessoas jurídicas, exceto no caso de adoção de pontos de ônibus. Caso haja mais de um interessado na adoção do mesmo local, não havendo acordos de cooperação entre eles e não sendo possível a utilização dos critérios acima para desempate, será realizado sorteio na concessão da adoção. Das modalidades. Artigo 13. Serão admitidas as seguintes modalidades de adoção. Adoção com responsabilidade total, modalidade na qual o adotante assume os custos, o fornecimento de mão de obra e a responsabilidade sobre a execução das obras, melhorias e manutenções das áreas, árvores ou pontos de ônibus adotados, suas características, equipamentos e mobiliário urbano. Adoção com responsabilidade pela manutenção, modalidade na qual o adotante se responsabiliza pela integral manutenção e conservação das áreas, árvores ou ponto de ônibus adotados e de seus equipamentos e mobiliário urbano, fornecendo a mão de obra necessária, sendo que as verbas para as tais obras poderão ser provenientes de investidores, patrocinadores particulares. Adoção através de investimento, patrocínio de melhorias, modalidade na qual o adotante se responsabiliza pelos custos da execução de melhorias específicas ou pelos custos das despesas correntes do local, árvore ou ponto de ônibus adotado, sendo que a responsabilidade pelo fornecimento de mão de obra poderá ser pelo adotante, com responsabilidade pela manutenção ou ainda permanecendo com a administração municipal. Parágrafo único. Poderá o Executivo Municipal criar outras modalidades de adoção em ato próprio para tal. Porém, fica desde já expressamente proibida a criação de modalidades de adoção onde o poder público forneça verbas para particulares para a manutenção das áreas,
praças ou pontos de ônibus adotados. Independentemente da modalidade de adoção, ficará o poder público municipal autorizado a realização de obras e manutenções nas áreas, árvores ou pontos de ônibus adotados, devendo realizar a notificação do adotante com ao menos 48 horas de antecedência. Em hipótese alguma, o adotante poderá atrapalhar ou proibir os serviços por parte do poder público, sob pena de término imediato do termo de cooperação. A limpeza e varrição, corte de grama, capinação, raspagem, sacheamento, ajardinamento e manutenção das árvores ajardinadas deverão ser realizados pelos próprios adotantes. Contudo, a equipe municipal de limpeza e de serviços urbanos poderá realizar tais serviços periodicamente. A poda e retirada de galhos das árvores, ela será de responsabilidade do adotante, podendo ser contratado terceiro para tal. Porém, tal serviço poderá ser solicitado diretamente ao setor responsável da prefeitura local, para que o serviço seja realizado de maneira correta e por profissionais preparados para isso. Fica a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente obrigada a auxiliar no que for necessário a realização da poda e retirada de galhos das árvores. A Prefeitura Municipal, por seus funcionários, não poderá realizar a poda das árvores adotadas ou pertencente aos espaços públicos adotados, sem a prévia notificação do adotante e sem que esse esteja presente no local ou indique responsável para tal, visando a fiscalização para que não ocorra a poda em excesso, causando danos à espécie arbórea e ainda à sua estética e às características físicas. A fiscalização com relação à necessidade de limpeza e varrição, corte de grama, capinação, raspagem, sacheamento, ajardinamento e manutenção das árvores ajardinadas, poda e retirada de galhos das árvores, além da organização e manutenção de espaços públicos, árvores e pontos de ônibus. Ela poderá ser realizada pelo poder público, por entidade da sociedade civil ou ainda por qualquer cidadão, diretamente ao setor responsável da prefeitura local, que deverá notificar o adotante a atender à solicitação no prazo de 72 horas, sob pena de término antecipado do termo de cooperação, além das penalidades cabíveis. Dos deveres e direitos decorrentes da adoção. Artigo 15. Após a aprovação pelos órgãos responsáveis do termo de cooperação, o adotante terá o direito e dever de cuidado sobre o bem adotado. Após a devida aprovação do termo de cooperação, ficará o adotante obrigado a fixar na área adotada placa padronizada, cujo modelo deverá ser disponibilizado pelo Poder Executivo local, constando o nome do adotante e informações para contato, o número do termo de cooperação, a modalidade de adoção, o tempo de adoção, dados do bem adotado, assim como o objetivo da adoção. Ficará inteiramente sob responsabilidade do adotante as custas com relação à confecção e instalação da placa indicativa no termo de adoção. Em se tratando de árvore, ela deverá ainda constar na placa indicativa a espécie arbórea, seu nome científico e seu nome popular e, quando possível, a verificação, a idade aproximada no momento da adoção. Artigo 17. As placas indicativas deverão seguir os seguintes padrões para a instalação. Em se tratando de espaços públicos, as características, a largura de 60 centímetros, a altura de 40 centímetros, material resistente às intempéries, confeccionado no modelo dupla face. Fixação, estacas paralelas de modo que a borda inferior da placa fique a cerca de 50 centímetros do solo, estacas em material que garanta uma fixação efetiva ao solo, podendo ser instalada uma placa no local a cada 200 metros quadrados.
Em se tratando de canteiros lineares, podendo ser instalada uma placa a cada 500 metros lineares. Instalação preferencialmente em áreas permeáveis existentes. Em caso de impossibilidade, deverá ser consultada a respectiva secretaria sobre o local de fixação. Fica terminantemente proibida a instalação diretamente nas árvores. Em se tratando de árvores, características: largura de 25 centímetros, altura de 15 centímetros, material resistente às intempéries, confeccionada no modelo dupla face. Fixação: estacas paralelas de modo que a borda inferior da placa fique entre 30 e 50 centímetros do solo. Estacas em material que garanta uma fixação efetiva ao solo, devendo ser instalada apenas uma placa no canteiro em torno da árvore. Instalação obrigatoriamente nas áreas permeáveis existentes. Fica terminantemente proibida a instalação diretamente nas árvores. Em se tratando de ponto de ônibus, as características: largura de 20 centímetros, altura 15 centímetros, material resistente a intempéries e confeccionado no modelo face única. Fixação: diretamente nas paredes do ponto de ônibus, preferencialmente no canto superior direito da parte interna das paredes do fundo do ponto, devendo ser instalada apenas uma placa no ponto de ônibus. Artigo 18. Ficará autorizado o adotante a instalar placa de divulgação de negócio do qual seja proprietário ou sócio, desde que mencionado especificamente no termo de cooperação e ainda que não infrinja nenhuma das proibições constantes da presente lei. O formato, características e modos de instalação deverão seguir os mesmos moldes do artigo anterior, a depender do bem adotado, devendo ainda apresentar o número do termo de cooperação e o nome do adotante. Artigo 19. Os adotantes ficam proibidos de utilizar dos bens adotados para fins comerciais, exceto propagandas de comércio dos quais sejam proprietários ou sócios, conforme mencionado no artigo acima. Parágrafo único. O convênio de adoção em momento algum gerará qualquer direito de exploração comercial da área pública pelo adotante, nem tampouco deverá conceder qualquer tipo de uso à entidade adotante, exceto aqueles previstos nesta lei, principalmente no que se refere à concessão ou permissão de uso, não alterando a natureza de uso e de gozo do respectivo bem público pela população. Artigo 20. Fica expressamente proibida a locação ou a cessão do bem adotado, bem como do espaço das placas indicativas e de propaganda por parte dos adotantes em favor de terceiros, mesmo que a título gratuito. Artigo 21. Fica taxativamente proibida a utilização dos locais adotados, bem como das placas indicativas e de propaganda para a promoção pessoal dos adotantes, bem como a utilização para a realização de propaganda eleitoral ou qualquer tipo de propaganda vinculadas a políticos e suas ideologias. Poderão ser realizados nos espaços públicos adotados eventos culturais e esportivos, desde que adequados à vocação do espaço e previamente autorizados pela autoridade competente. Os eventos deverão respeitar a livre expressão artística, cabendo ao proponente a responsabilidade por sua realização e pelos custos financeiros, sendo de responsabilidade da Prefeitura a orientação acerca das autorizações necessárias. Os eventos de que trata o presente artigo, quando realizado pelos adotantes ou por terceiros, deverão ser realizados a título gratuito, sendo vedada qualquer tipo de cobrança para adentrar ou permanecer no local. Quando da realização dos eventos, pelo período em que perdurarem, poderão ser instalados temporariamente comércios de alimentos, desde que previamente autorizados pelas autoridades competentes. Não poderá o adotante impedir a realização de tais eventos pela Prefeitura Municipal de Cunha, mesmo que a título
oneroso, desde que notificado previamente, devendo a Prefeitura restituir a área nas mesmas condições em que se encontrava antes da atividade. Para a realização de eventos pagos, deverão os proponentes requererem autorização especial junto à Prefeitura Municipal de Cunha. Em hipótese alguma, os adotantes poderão restringir o acesso de pessoas ao local adotado, nem mesmo delimitar horários para tal, sendo permitido apenas o controle de entrada de pessoal para que sejam respeitados os limites definidos pelas autoridades, sob pena de ferir o direito de ir e vir. Parágrafo único. O mesmo se aplica para bairros, espaços para recreação e loteamentos públicos, novos ou antigos, mesmo que construídos em parceria do poder público com a iniciativa privada, sendo permitida a instalação de guarita para a realização do controle de entrada de pessoal, ficando proibido que essa se encontre fechada, impedindo a passagem de pessoas e veículos, excetuam-se os loteamentos e condomínios particulares. Artigo 24. Encerrada a cooperação de que trata a presente lei e não sendo renovado o termo de cooperação, as melhorias dela decorrentes passarão a integrar o patrimônio público municipal, sem qualquer direito de retenção ou indenização, devendo as placas serem retiradas no prazo máximo de 72 horas. Capítulo 3. Artigo 25. Pela presente lei ficam instituídos os programas Adote uma Praça, Adote uma Árvore e Adote um Ponto de Ônibus. Artigo 26. As praças públicas, praças de esportes, parques, áreas verdes, áreas ajardinadas, taludes, remanescentes viários, canteiros, espaços livres, calçadões, escadarias, locais que propiciem lazer, convivência e recreação para a população, além de árvores e pontos de ônibus, deverão seguir o padrão a ser estabelecido pelas secretarias de Obra e Planejamento e de Agricultura e Meio Ambiente municipais, sendo que os adotantes se comprometem a realizar apenas reformas autorizadas por tais secretarias. Seção 1. Programa Adote uma Praça. Artigo 27. Serão abrangidos pelo programa Adote uma Praça os espaços públicos urbanos, tais como praças públicas, praças de esporte, parques, áreas verdes, áreas ajardinadas, taludes, remanescentes viários, canteiros, espaços livres, calçadões, escadarias, locais que propiciam lazer, convivência e recreação para a população. Parágrafo único. Os canteiros que rodeiam determinadas árvores que porventura sejam adotadas individualmente são de responsabilidade do adotante da árvore, não podendo ser adotados separadamente. O mesmo não se aplica às árvores que se encontram em parques, sendo que é responsabilidade solidária dos adotantes. Artigo 28. Ficará o adotante responsável por todos os atos que praticar nesta condição, devendo zelar pelo espaço público, garantindo a manutenção, a limpeza e a organização, além de se comprometer a realizar obras aprovadas pela Prefeitura Municipal, instalar equipamentos e mobiliário urbano, buscando deixar o local agradável ao convívio social. Parágrafo único. As obras que forem realizadas sem aprovação pelo poder público poderão ser desfeitas, desde que comprovadas não serem necessárias ou convenientes à vocação de espaço público, sem prejuízo para o poder público. Artigo 29. São ações de responsabilidade do adotante, limpeza e varrição, corte de grama, capinação, raspagem, sacheamento, ajardinamento e manutenção das áreas ajardinadas, poda e retirada de galhos das árvores, além da organização e manutenção de espaços públicos, plantio de árvores, arbustos, flores e vegetação herbácea, manutenção de calçadas, caminhos e áreas pavimentadas, instalação, conserto e substituição de equipamentos públicos e mobiliário urbano. A realização do plantio de árvores de médio e grande porte deverão ser autorizados pelas secretarias responsáveis, ao passo que o plantio de flores ornamentais, ajardinamento, manutenção das áreas ajardinadas... Vereador, só um minuto, por favor. Peço um pouquinho de silêncio, por favor, para não atrapalhar a leitura da vereadora. Obrigado.
favor, vereadora. A realização do plantio de árvores de médio e grande porte deverão ser autorizadas pelas secretarias responsáveis, ao passo que o plantio de flores ornamentais, ajardinamento, manutenção das áreas ajardinadas, demais manutenções e plantio de árvores de pequeno porte e arbustos, elas poderão ser realizadas independentemente de autorização, desde que respeitadas as condições de evocação do espaço público. Será permitido apenas o plantio de árvores frutíferas e árvores naturais da região de Cunha, ficando vedado o plantio de árvores e plantas de outras regiões que porventura possam atrapalhar o equilíbrio natural, bem como gerar risco para as espécies nativas. Uma vez comprovada a inexistência de risco para espécies nativas, poderá o adotante solicitar autorização junto à Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para realizar o plantio de árvores e plantas de outras regiões, desde que respeitadas as condições de evocação do espaço público. Caso existam árvores, independentemente do porte que corra o risco de cair, poderá o adotante solicitar ao Poder Público Municipal a retirada da mesma, devendo ser emitido parecer sobre o corte da árvore e relatório sobre a sua retirada, o qual deverá permanecer uma cópia com o adotante e outra junto à Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente Municipal. Artigo 30. Os espaços públicos adotados deverão ser adaptados para garantir a acessibilidade de todas as pessoas, ficando sob responsabilidade do adotante a realização de obras para tais adaptações. Poderão ser instalados parquinhos infantis e academias ao ar livre nos espaços públicos adotados, desde que pertinentes ao espaço e que seja mantida uma área mínima para a circulação de pessoas. Os itens acima deverão seguir os princípios de ergonomia e segurança, de acordo com as normas técnicas pertinentes, devendo constar informações sobre sua forma de uso e segurança. Os adotantes poderão contratar empresas especializadas para a instalação e manutenção de tais equipamentos, sendo permitida a colocação de placa indicativa da empresa que produziu os mesmos, ficando vedada qualquer tipo de propaganda. A instalação de parquinhos infantis e academias ao ar livre ficam condicionadas à aprovação pela Secretaria de Obras e Planejamento. Quando possível, será autorizada a instalação de caixas d'água, bebedouros, cisternas e banheiros públicos, que deverão manter padrões de higiene e segurança aos usuários, podendo esses serem trancados no período noturno para evitar danos e prejuízos. A coleta de lixo e resíduos ela será realizada pela prefeitura local, devendo o adotante organizar o material a ser coletado para evitar transtornos. Poderão ainda ser instalados bancos, mesas para jogos e piquenique, ponto para armação de redes de descanso, pontos para ligação de luz, estacionamento para bicicleta, quiosque, coretos, palcos para manifestações artísticas, espaços para recreação de animais, painéis informativos, pontos para o uso de sinal de internet e áreas para a prática de atividades e esportes. A instalação e construção de tais equipamentos ficam condicionados à aprovação pela Secretaria de Obras e Planejamento. A Prefeitura de Cunha disponibilizará os projetos para serem realizados nos espaços públicos. Será permitida a cooperação entre adotantes dos espaços públicos, desde que seja formalizado um termo de cooperação para cada um destes. Serão abrangidos pelo programa Adote uma Árvore as espécies arbóreas de pequeno, médio e grande porte que se encontrem em propriedade pública pertencente à municipalidade local. Parágrafo único. As árvores serão classificadas da seguinte maneira: pequeno porte, altura até 8 metros, diâmetro de até 6 metros. Médio porte, altura de 8 a 15 metros, diâmetro de 6 a 12 metros. Grande porte, altura mais de 15 metros, diâmetro de mais de 12 metros. Artigo 38. Ficará o adotante responsável por todos os atos que praticar nessa condição, devendo zelar pela espécie arbórea adotada, garantindo a manutenção no canteiro, limpeza e organização do espaço,
além de se comprometer em realizar a poda quando necessário, retirada de galhos e aplicação de adubos, soluções e produtos para o crescimento e fortalecimento das árvores, buscando deixar a cidade agradável ao convívio social. A aplicação de adubos, soluções e produtos deverá ser realizada por profissional competente e com equipamento próprio para tal, podendo o adotante contratar terceiros ou solicitar a aplicação diretamente à prefeitura local. São ações de responsabilidade do adotante o preparo do local e do solo, a adubação, inclusive de manutenção, a irrigação, a remoção de pragas, vegetação invasora e ervas daninhas, a poda de ramos e galhos, cortes de gramas dos canteiros, o ajardinamento e manutenção da área jardinada dos canteiros, limpeza e varrição dos entornos, raspagem, sacheamento, plantio de arbustos, flores e vegetação herbácea, além da organização e manutenção dos espaços públicos onde a árvore se encontra. O preparo do solo e a adubação deverão ser realizados para corrigir níveis de acidez do solo, devendo ser utilizados compostos fertilizantes minerais e orgânicos devidamente definidos e calculados por engenheiro agrônomo, podendo ser solicitado diretamente à Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente Municipal a realização de tal cálculo. A irrigação ela deverá ser realizada de forma periódica e na frequência ideal para proporcionar os níveis adequados de umidade do solo. Deverá o adotante realizar o controle e remoção de pragas, vegetação invasora, ervas daninhas e resíduos sempre que necessário, podendo ser aplicados herbicidas e outros produtos para a realização de tal controle, desde que não afete o meio ambiente, especialmente as árvores adotadas. Os canteiros onde a árvore se encontra deverão estar sempre em perfeitas condições, devendo o adotante realizar as obras de conservação se forem necessário. As árvores que se encontrarem em parques e espaços públicos poderão ter coroamento nas seguintes proporções, não sendo necessária a autorização do adotante do espaço público, mas somente a sua notificação. Árvores de pequeno porte de 40 centímetros, árvores de médio porte de 60 centímetros e árvores de grande porte 80 centímetros. Poderá o adotante firmar termo de cooperação com o fim de plantio de mudas e ou árvores ainda em desenvolvimento, ficando responsável a partir do plantio e assumindo a responsabilidade pela árvore. Parágrafo único. A adoção nesta modalidade, ela poderá se dar em espaços públicos abrangidos pelo programa Adote uma Praça, desde que firmado o termo de cooperação com os adotantes destes. Poderá o adotante construir cerca de proteção em torno das árvores adotadas, desde que não impeça a visão dos cidadãos, sendo que no caso de mudas e árvores novas, essa proteção ela será obrigatória a fim de evitar danos a essas e garantindo o seu desenvolvimento. A Prefeitura de Cunha disponibilizará projetos para serem realizados nos canteiros das árvores. Será permitida a cooperação entre adotantes de árvores, desde que seja formalizado um termo de cooperação para cada um deles. Programa Adote um Ponto de Ônibus. Serão abrangidos pelo Programa Adote um Ponto de Ônibus os abrigos e pontos de ônibus pertencentes à municipalidade local, englobando também os abrigos e pontos de ônibus localizados na zona rural do município de Cunha. Ficará o adotante responsável por todos os atos que praticar nesta condição, devendo zelar pelo ponto de ônibus adotado, garantindo a sua manutenção, limpeza e organização do espaço, buscando deixar a cidade agradável ao convívio social. São ações de responsabilidade do adotante, a limpeza e organização, a manutenção estrutural dos abrigos e pontos de ônibus, a construção e manutenção de assentos, a construção e manutenção de cobertura em material resistente às intempéries e que forneça proteção contra o sol e chuva, a construção de paredes de fundos e laterais, a construção e manutenção de contrapiso ou outra forma de calçamento no local. Fica autorizada a instalação de iluminação no local, bem como a instalação de tomadas e pontos de acesso à internet,
garantindo maior segurança e comodidade aos usuários do local, devendo todos os gastos serem custeados pelo adotante. Deve ainda o adotante zelar pela organização e manutenção dos espaços públicos onde o ponto de ônibus se encontre instalado. Todas as obras de instalação, construção e manutenção dos abrigos e pontos de ônibus deverão ser autorizadas pela Secretaria de Obras e Planejamento Municipal. Os abrigos e pontos de ônibus, eles serão adotados preferencialmente por empresas públicas ou privadas que estejam instaladas no município de Cunha, sendo garantido às empresas de viação que prestem serviços à comunidade local o direito a ao menos um abrigo ou ponto de ônibus de sua escolha. Parágrafo único. As empresas de viação que prestem serviços da cidade de Cunha deverão realizar o cadastro junto à prefeitura local, indicando tal situação. Artigo 50. A Prefeitura Municipal de Cunha, por sua Secretaria de Obras e Planejamentos, disponibilizará projetos e modelos de abrigos e pontos de ônibus, os quais deverão ser construídos, instalados e mantidos pelos adotantes, devendo ser respeitado um padrão dentro do município, sendo vedada a construção e instalação de abrigos e pontos de ônibus fora dos padrões definidos. Nos abrigos e pontos de ônibus adotados, poderá ser estampada imagem na parede do fundo do mesmo. Será dada prioridade para a exposição de fotos e imagens relacionadas às belezas naturais, atrativos e pontos turísticos, tradições culturais e outras imagens relativas à população cunhense, à cultura e à cidade de Cunha. Poderá o adotante substituir a placa de divulgação mencionada no artigo 18 da presente por propaganda inclusa na imagem exposta no fundo do abrigo e ponto de ônibus adotado, desde que possua alguma das imagens mencionadas no parágrafo anterior e a arte seja aprovada pela Secretaria de Obras e Planejamento local. A substituição da placa de divulgação não desobriga o adotante da instalação da placa indicativa no termo de adoção. A Prefeitura de Cunha disponibilizará projetos para serem realizados nos abrigos e pontos de ônibus. Será permitida a cooperação entre adotantes dos espaços públicos, desde que seja formalizado um termo de cooperação para cada um deles. Das disposições finais. Artigo 54. Será permitida a adoção de mais de um espaço público, bem como de árvores e pontos de ônibus pelo mesmo adotante, desde que não haja outro interessado na adoção. Fica desde já o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder incentivos fiscais Fica desde já o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder incentivos fiscais aos adotantes, inclusive redução nos valores de IPTU, desde que cumpridas todas as normas estabelecidas na presente lei e eventual decreto ou outra norma que venha Artigo 56. Deverá o Poder Executivo Municipal, no instrumento que regulamentar a presente lei, instituir as penalidades aos adotantes e a terceiros que praticarem atos de vandalismo ou qualquer outro ato que atrapalhe, impeça ou inviabilize a realização das atividades aqui definidas. Para demais especificações técnicas que não estejam abrangidas
que não estejam abrangidas por esta lei, os adotantes deverão direcionar secretarias de obras e planejamento e de agricultura e meio ambiente municipais. O descumprimento de qualquer das normas especificadas na presente lei, em especial as vedações estabelecidas, poderá ensejar a aplicação de penalidades administrativas e sancionatórias, bem como a aplicação de multas que serão definidas pelo Poder Executivo Municipal. Além das penalidades acima mencionadas, o descumprimento da presente lei poderá ocasionar a rescisão antecipada dos termos de cooperações. O Poder Executivo Municipal regulamentará a presente lei no que for necessário no prazo de 60 dias a contar da data de sua publicação. As despesas decorrentes da presente lei, elas correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessárias. Pela presente lei ficam revogadas as leis 794 de 97, 1262 de 2010 e 1657 de 2018, bem como as demais disposições em contrários. A presente lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, Plínio Pereira Coelho, em 18 de agosto de 2023, Ronaldo Charles dos Santos, vereador Ronaldo Farmácia. Deixa o vereador tomar uma água que tem mais. Justificativa do projeto 50 aí. 7? 50. 50. Peço à secretária que faça a leitura do projeto de lei número 57. Dispõe sobre a abertura de crédito especial à lei orçamentária e inclusão de elementos econômicos do exercício de 2023 e das outras providências. José Éder Galdino da Costa, prefeito municipal de Cunha, Estado de São Paulo, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizado o Executivo Municipal a proceder à abertura de crédito especial no valor de R$ 445 mil, nos moldes dos artigos 41, 42 e 43 da Lei 4.320/64, adicionando nas dotações orçamentárias do exercício vigente. Serviços de Cultura e Turismo, R$ 445 mil. O presente crédito especial ele será coberto com recursos do superávit financeiro do exercício anterior. Os recursos constarão obrigatoriamente do decreto executivo que proceder à abertura do crédito especial nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei 4.320/64. Artigo 3º. O presente crédito adicional será incluído na programação das ações contidas na lei orçamentária do exercício vigente. A presente lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Cunha, 18 de agosto de 2023, José Éder Galdino da Costa, prefeito municipal. Ordem do dia. Peço à secretária que faça a leitura da ementa do projeto de lei número 50 de 2023.
dispõe sobre denominação de centro de eventos como José Leite Pinto, Zé Leitinho, no bairro do Motor. Fica denominado José Leite Pinto, Zé Leitinho, centro de eventos localizado no bairro do Motor, nessa cidade. As despesas decorrentes da execução da presente lei, se necessárias, correrão por conta de dotação própria do orçamento. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala das Sessões, Plínio Pereira e Coelho, em 14 de junho de 2023, Saulo Benedito da Silva, vereador. Biografia de José Leitinho. José Leite Pinto, filho de Benedito Leite Pinto e Maria José, filho intermediário de uma família de 5 irmãos, Benedito, Maria, José, Benedita e Davi, natural de Cunha, nascido em 11 de 4 de 1939 e falecido em 29 de 5 de 2023. Nascido no bairro do Vidro, em Campos Novos, onde residiu até o ano de 1945. Mudou-se para o bairro do Sertão do Rio Manso, cidade de Cunha, residindo até o ano de 1980, mudando para Cunha, no bairro do Cajuru, onde residiu até a sua morte. Casou com Maria Idalina de Macedo no dia 23 de 6 de 59 e viveram juntos até a sua morte. Tiveram 12 filhos: Ivone, Vilma, Adamastor, Lenir, que já faleceu com 5 anos, Juscelino, Ione, Paulo, Mateus, Márcio, Breno, faleceu com 1 ano de idade, Simone e Sara. Foi um homem batalhador de muita fibra e coragem, que, além de criar seus filhos de maneira exemplar, ajudou muitas famílias, não só economicamente, mas também com sua presença, ajuda e conselhos práticos. Foi um homem cristão, membro assíduo e participante da Igreja O Brasil para Cristo, por mais de 60 anos. Também ficou conhecido por doar ou facilitar a venda de lotes para pessoas de baixa renda e um dos fundadores do bairro do Motor. O projeto está em discussão. Vereador Saulo. Senhor presidente, eu queria pedir aí o apoio dos nobres colegas, né, para que a gente tivesse denominando ali o espaço do Motor com o nome de José Leitinho, né? Como foi lido aí na biografia, uma pessoa muito conhecida, muito querida do bairro e uma pessoa de exemplo para nós, conhecido em todo o município. Só isso mesmo. Obrigado, vereador. Mais alguém? O projeto está em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos. Peço à secretária que faça a leitura da ementa do projeto de lei número 51 de 2023. Dispõe sobre a denominação de imóvel municipal como Espaço Tassiano José Monteiro, no bairro do Falcão. Artigo 1º. Fica denominado Espaço Tassiano José Monteiro ou imóvel municipal, objeto da matrícula número 5042, situado na Alameda Francisco da Cunha Menezes, número 1565, no bairro Falcão, conforme consta na Lei Municipal de 1858, publicada em 10 de novembro de 2022 no Diário Oficial do Município. Artigo 2º. As despesas decorrentes da execução da presente lei, se necessárias, correrão por conta de dotação própria do orçamento. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala das Sessões, Plínio Pereira e Coelho, em 20 de junho de 2023, Elaine Nogueira, vereadora. O projeto está em discussão. Vereadora Elaine. Peço aí a ajuda de vocês para que a gente vote nesse projeto. A família toda, hoje eles não puderam vir, mas eles estão tendo acesso, né? Eu acho assim, que é mais que benéfico e bonito de nossa parte. O José Tassiano foi um dos primeiros moradores lá do bairro do Falcão. Ele era dono daquilo tudo, né? Foi uma pessoa que ele faz parte da nossa história de Cunha. Todo mundo já ouviu falar nele, até os mais novos já conhecem
que o bairro lá, a avenida, sempre foi conhecido pela Rua do Zezé Tassiano, hoje já é Alameda, hoje já mudou algumas coisas, então, assim, acho que a família ficaria bem contente da gente ter aquele espaço, que onde hoje é a garagem, né, uma placa lá com o nome deles, que um espaço de um local que já foi dele, que já foi da família dele. Então, eu peço aí uma parceria de vocês. Obrigada. Obrigado, vereadora. O projeto está em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por todos. Abro a palavra para as considerações finais. Vereadora Gilmara. Eu quero deixar aqui, senhor presidente, os meus agradecimentos e os meus parabéns para toda a equipe de lá da garagem. Eu estou acompanhando os trabalhos da zona rural nos fins de semana. Como agora eu trabalho na cidade, eu tenho ido. Seleciono alguns bairros e vou no final de semana. Está sendo um trabalho bem feito, graças a Deus, nas pontes e estradas da zona rural. Então, toda a equipe da garagem, eu deixo aqui os meus parabéns. E também, senhor presidente, para o nosso secretário de saúde, que agora ele mandou mensagem aqui, ele está acompanhando o link aqui da câmera. Então, é o Gilvan, o secretário de saúde, e ele teve um olhar muito nobre para a nossa população, aqui em Cunha, que faz curativo. Está aqui o Gustavo, que já fez curativo também, né, Gustavo? Você sabe como que funciona. Então, assim, toda cautela é necessário. E o Gilvan, meu povo, ele teve esse olhar nobre. Até agora foi o único secretário de saúde que aderiu o que há de mais novo no mercado hospitalar, que é o que a gente chama de placas Aquacel, que é uma placa que você coloca em cima da ferida e em questão de dias você vê melhoras, assim como uma bênção. Então, assim, só para vocês terem ideia, 10 plaquinhas de 10 por 10 centímetros custam, em média, R$ 1.200. E o nosso secretário de saúde, meu povo, teve esse olhar. Então, Gilvan, sei que você está acompanhando agora, que Deus continue te abençoando, viu? Não perca esse coração bom que você tem, não, por causa da cadeira que você ocupa. Continua assim, humilde, manso de coração, se colocando no lugar das pessoas. Que muito mais o que o homem faz por nós é o que Deus vem nos honrar mais tarde. Você não está fazendo para os pacientes que estão com aquelas feridas enormes que a gente sabe. Você está fazendo para a sua alma mais tarde. Claro, para os pacientes também, mas você vai colher a bondade de tudo isso, viu? Então, deixo aqui meu agradecimento, Gilvan, todo o meu respeito e carinho por você. Um abraço, Gilvan. Obrigada, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Obrigado, vereadora. Mais algum vereador? Algum? Falar? Não? Nenhum vereador? Não? Bom, queria aproveitar, Gilmara, parabéns aí. Parabéns, Gilvan, parabéns à administração, né, que eles têm um olhar. Nós que somos da saúde, a gente vê o tanto que a administração investe em saúde no município e o quanto o Gilvan tem abraçado isso. Então, parabéns a toda a equipe da saúde. Quero deixar também um convite aqui à população e aos vereadores, que está acontecendo aqui na Câmara a semana de comemoração, Semana Nacional de Pessoa com Deficiência Intelectual de múltipla com o tema Conectar e Somar para Construir Inclusão. Então, acho que os vereadores e toda a população presente viram os quadros ali. Está acontecendo durante o dia, fica exposto aí, toda essa semana vai ficar aí. Então, venham prestigiar. A Associação Crisálida também vai fazer um evento no dia 25, sexta-feira, das 8h30 às 12h30, aqui na Câmara. É uma oficina que pretende, através do jogo, no lugar dela, fortalece a rede de enfrentamento da violência contra as mulheres. Então, todos estão convidados. Dia 25, vereador, das 8h30 ao 12h30, aqui na Câmara.
Eu acho que está no grupo também. Depois vocês dão uma conferida, por favor. Está no grupo, não está? Tá. Mais algum vereador? Vereadora Elaine. Quero deixar um convite também e um aviso que no dia 30, juntamente com a Secretaria do Social, nós estaremos fazendo também o dia D do Agosto Lilás, né, que é o dia que a gente vai estar aí conscientizando as pessoas sobre a violência doméstica, que são um dos maiores crimes hoje, assim, em estatística no nosso país, né? E então no dia D a gente vai estar fazendo uma blitz, tá bom? Assim que a gente chama, e a gente vai estar não abordando os carros, mas a gente vai estar na rua dando os panfletinhos com os tipos de violências que cometem, que não é só a violência física, entre a psicológica, a moral, a sexual, né? Então, e uma lembrancinha, tá bom? Então, a gente espera aí que no dia 30 vocês vão ver aí um movimento na cidade, as mulheres de Lilás, e a gente fazendo essa conscientização, tá bom? Obrigada, é isso. Obrigado, vereadora. Mais algum? Não? Nossa próxima sessão será no dia 4 de setembro, uma segunda-feira. Agradeço a todos os presentes, sejam sempre todos bem-vindos. Obrigado, vereadores, uma boa noite a todos. Declaro encerrado a 12ª sessão ordinária de 2023. Boa noite.